Boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer muitíssimo aqui em nome do nosso grupo, Fernanda, Carol, Rita e Santiago. Eu acho que foi um desafio e tanto, nós estamos bastante apaixonados pela causa e também estamos muito provocativos com a gestão pública, provocativos pelo aquilo que nós encontramos e talvez até pela coragem do poder público colocar uma experiência dessa na mão de profissionais. Nós somos gestores públicos, eu sou como a Rose um pouco antiga de gestão pública, então a gente é bastante experimentado e a gente também tem, a grande maioria de nós tem aqui um espírito muito crítico até por onde nós passamos. E para que a gente possa fazer, inclusive para contar e para a proposta do que nós vamos fechar aqui, é muito importante que a gente possa fazer um histórico dessa região. É muito importante. Não é possível apresentar uma proposta, não é possível fazer uma leitura, porque lá não é urgência de um parque, lá tem urgência de vida, que é a coisa mais urgente. Eu acho que isso é o legado maior que nós temos aqui, e é uma provocação, Rose, de forma escancarada ao poder público da prefeitura, poder público local do município de São Paulo. Eu quero começar aqui mostrando a localização. Ele está na franja da Serra da Cantareira, portanto, uma área de preservação ambiental, uma área muito problemática, uma área que fica no fundo de vale, e ele teve uma ocupação bastante agressiva desde seus inícios. Meados do século XX, os moradores iam para as colinas, para os topos, onde não havia perigo de enchente, perigo de deslizamento. E aqui nós temos uma história, por exemplo, como é que nasce esse parque, como é que começa a ser ocupada essa terra, em 1946, quando boa parte da população paupérrima do município de São Paulo é expulsa da região central, por conta, inclusive, da 9 de julho, da abertura da 9 de julho, Vale do Anhangabaú e outras regiões que eram consideradas mais nobres e que deveriam dar lugar à especulação imobiliária, a grandes avenidas. Essas pessoas foram expulsas sem direito algum e houve, na época, um grande senhor esperto, dono de uma gleba, que começou a grilar essa terra. E o negócio dele era muito rentável, que ele conseguia dar os tijolos e as telhas e uma porta para construir a moradia. E assim foi feita a ocupação da Vila Brasilândia e Jardim da Macena. Nos anos seguintes, essa população, eu estou falando de um tecido social, que acho que é muito importante que a gente tenha noção, de um tecido social completamente corrompido. São pessoas que habitaram, que não tiveram o seu direitos prioritários assegurados durante a sua existência. São expulsos do centro, depois eles têm um número muito grande de famílias que vêm do norte e nordeste, expulsos da seca, portanto, em situações extremamente precárias e que habitaram aquela região da Brasilândia. Nos anos seguintes, nós pudemos ver, aí vamos pular para o ano de 91, sendo que até então o poder público foi completamente omisso com essas famílias. Completamente omisso, como se não existisse nenhum direito básico, nenhum direito à vida. É um pouco essa leitura que a gente faz, e é muito incrível, secretária, a quantidade de material que tem sobre aquilo. Eu chego a pensar que aquilo é um laboratório de experimentos, que cada um que tem curiosidade de trabalhar com pobre se enfia lá para fazer alguma coisa. Só que no dia seguinte não dá certo, ele cata sua trouxa e vai embora e larga essa comunidade como ele achou da mesma forma. Então, em 1991, nós tivemos aquele pedaço de terra, foi o maior espetáculo mundial de um deslizamento de terra como nunca São Paulo tenha vivenciado. E a partir de ali morreram muitas pessoas, o mundo inteiro conheceu o que era aquele celeiro de miséria e desgraça, e a partir disso o poder público foi obrigado, inclusive pela própria mídia, a tomar conta e saber o que é que tinha que ser feito para aquela população. Em 91, os moradores, resultados dessa tragédia, começam também a se organizar, embora sejam nordestinos, nortistas, eles têm vontades e sabem que a vida é um pouco diferente lá fora, eles começam a se organizar para reivindicar o poder público. Em 2002, com o Estatuto das Cidades, as prefeituras precisaram começar a dar destino, principalmente para suas áreas, onde haviam fundos de vales ocupados, e foi
quando a cidade de São Paulo, a lei 13.430, que é o plano diretor estratégico que define uma série de regras, inclusive para esse tipo de habitação suburbal, aonde que há uma proposta de desocupação daquelas palafitas que estavam em cima do córrego especificamente. Esse trabalho ele acontece entre 2005 e 2006, um envolvimento com a comunidade, uma comunidade muito fragilizada, muito desconfiada com o poder público, e para, mais uma vez, essas famílias que são retiradas de cima desse córrego, elas são gentilmente transferidas pelo poder público para a cidade de Tiradentes, onde elas não têm nenhum lastro, elas não têm nada, elas são tiradas com objetos dali e levados para outra região. Isso são falas da comunidade, são falas da história que fala sobre esse parque, são publicações que tem muito, que contam um pouco dessa tragédia, dessa população. Bom, o parque, efetivamente nasce em 2010, mas ele nasce como um parque linear de uma forma imposta pela comunidade, porque, surpreendentemente, ninguém sabe nem onde fica o canivete, muito menos onde fica o parque. Para chegar lá, ele fica bem na franja da Serra da Cantareira. Nós fomos a primeira visita, atravessamos, não é longe, dá 8 quilômetros, por exemplo, da região da Lapa, uma região bastante conhecida para chegar até o local. A gente foi perguntando, nós estávamos na beira do córrego, na beira do parque, e ninguém sabia onde é que era o tal do parque do canivete. Para nós, os moradores, não houve apropriação, eles não conhecem aquilo como parque, eles acham que é um lugar de passagem, uma pracinha, alguma coisa do gênero. Já há muitos sinais de ocupação na mata, porque fica bem na franja da serra, muitas, dá para perceber nitidamente ocupações mais antigas e mais novas. A manutenção do parque está muito aquém. Quando a gente foi lá, mato muito grande, pouquíssimos brinquedos quebrados, uma população assim muito, inclusive, desconfiada no primeiro momento, mas depois ela se abre, ela conta, ela fala, mas uma situação bastante degradada. Que a gente vê, por exemplo, os outros parques que os nossos colegas puderam fazer aqui a apresentação, nós estamos falando de um outro mundo. E lá nós estamos falando de uma população que nos distritos, nas áreas de ponderação que estão em torno do parque, nós temos 147 mil pessoas. Concluindo Damasceno e Brasilândia, nós temos aproximadamente 400 mil pessoas. Então, nós não estamos falando de coisas poucas, nós estamos falando de situações. E aí, eu acho que para ter uma ideia do que eu estou falando, os índices, nós fizemos vários cruzamentos, fizemos vários levantamentos, para que a gente pudesse não ser levianos e falar entrevistas com gestores públicos. E aqui eu quero contar uma história que vale a pena todos vocês ouvirem. Nós fizemos insistentemente, batemos na porta de várias secretarias. E aí, em uma secretaria muito importante, talvez a mais importante da cidade de São Paulo, eu contei minha história inteira, falei, olha, eu estou fazendo um mestrado, eu gostaria de conversar com vocês. Contei minha missa. O gabinete que estava me atendendo disse o seguinte: olha, moça, aqui a gente não corta mato e nem dá dinheiro para fazer parceria, você procura subir a prefeitura. Foi essa. Depois de eu ter contado quem eu era, onde estava, tal, inclusive já sou gestora, tal. Então é um pouco como é que o poder público local trata. É uma sensação de entre muros, a política pública é tratada para dentro, tá certo? E eu não quero saber aquilo que acontece lá fora, porque isso não me pertence. Eu trato do estômago do sujeito, eu trato da educação do sujeito, mas eu não trato do sujeito como um indivíduo ou como ele no seu total. Para vocês terem uma ideia, aqui, por exemplo, da cidade de São Paulo, 39,2% são dados do censo 2010 atualizados para 2016. Nós temos 39,2% da população não é branca. Lá nós temos 56,9%. Todo mundo sabe o que é ser branco e não branco em qualquer parte desse país. O que nós carregamos junto dentro da nossa cor de pele. Segundo dado, uma população extremamente jovem. Nós estamos falando de 56,5% da população tem menos de 29 anos.
É assustador. Nós estamos falando aí, quando comparado com a cidade de São Paulo, onde tem 14% de ensino superior, lá nós temos 2%. Então, os dados, eles são alarmantes se você for olhar para o tecido social daquela comunidade, em torno do parque. Então, nós chegamos à conclusão que o parque não é o maior problema nesse momento, que nós temos reconstituir esse tecido social, nós temos reestabelecer confiança. E um dado que foi mais alarmante ontem, quando eu fazia uma conversa com a Secretaria de Assistência Social, a maior taxa de mulheres negras mortas de AIDS está na Brasilândia. Está no Jardim Damasceno. Maior taxa de violência, de morte de jovens por milícias, inclusive milícias policiais não fardados, está lá. Que é uma atenção, uma recomendação para a Unesco, Unicef e organismos internacionais que vêm tratando disso. Então, no nosso diagnóstico, na nossa percepção, o parque, na verdade, ele é apenas um vetor. Vou passar para a Carol, que vai continuar aqui a nossa ideia, a nossa proposta. Então, a marca que eu é o parque laboratório, desenvolvimento local, regional, laboratório, integrado e eficaz, porque ele é muito mais. Mas a gente tem que pensar no parque também. E aí, enfim, a partir das entrevistas que a gente fez, das visitas que a gente fez, a gente pensou como que a gente chega naquela situação macro, ideal, de marca que a gente quer fechar, pensando nos aspectos de sociabilidade, conforto de imagem, uso de atividades e acesso às conexões, que são elementos que a gente tratou ao longo da edição. Então, para cada um deles, na verdade, por esse conjunto a gente pensa em outras 4 medidas: eliminar, reduzir, ampliar e criar. Está escrito, eu vou responder mais ou menos os 2 de cada assunto que a gente tem. Então, na parte de eliminar, partindo daquela realidade, a gente precisa eliminar o lixo, precisa eliminar o mau cheiro, bichos doentes, cachorro. A gente precisa reduzir o esgoto, riscos de invasão. A gente já vê um começo de processo de invasão de novo da região. Para ampliar, a gente precisa ampliar iniciativas com aqueles equipamentos que estão ao redor, escolas, unidades de saúde, SESC, manutenção e cuidado, hortas comunitárias, que já existem lá, já existem esses equipamentos lá, e a gente precisa ampliar essa rede. E criar, especialmente, uma identidade daquele lugar, uma proposta de desenvolvimento local, e uma entre outras, programação cultural, esportiva e de educação, para usar o parque como espaço de diálogo. Muito, ainda nesse momento, parece muito louco a ideia de pensar em doadores, colaboradores, mas olhando um pouco a experiência que aconteceu em todo o tribunal do Rio de Janeiro, existe a possibilidade de a candidatar, de apoiar a iniciativa
Boa tarde, meu nome é Vinícius, sou administrador do Parque Jardim Prainha, Linear Cantinho de Céu, lá na Zona Sul. Bom, eu quero parabenizá-los pelo estudo que vocês fizeram, aprofundado, essa questão de a fundo o território, entender as dinâmicas sociais. A maioria dos parques lineares esses foram construídos aí na gestão passada, o programa Sim Parques foi um grande avanço, mas teve realmente essa falta de envolvimento da população no processo de participação. Isso é fundamental e é legal que vocês perceberam muito bem o quanto isso é importante, né? Foi feito no Parque Chácara do Jockey, né? Deu super certo. As duas questões, vocês colocaram de reduzir passagem no parque, né? Usar o parque como rota de transporte, mas isso vem bastante do próprio objetivo dos parques lineares. Isso está no conceito do parque linear, ele ser um meio de locomoção alternativa e ajudar também na conectividade social do próprio bairro. E a segunda questão, né, dos cachorros é assim, uma questão ampla, mas é um problema muito grande em todos os parques, em toda a cidade, em todas as áreas públicas, né? E é muito difícil a gente entender como é que a gente pode reduzir, mitigar, mas a gente tem que conviver. Acho que hoje a gente sabe que pelas condições a gente tem que conviver mesmo com os cachorros e fazer uma gestão disso, né? Apenas minimizando. Posso responder para você? A gente, quando falava da parte da passagem, não é que a gente não quer que seja uma área de passagem, pelo contrário, quer que seja, mas não quer que seja só isso, um espaço por onde a pessoa passa, senão que seja um espaço de encontro, de criatividade. Isso. Posso fazer uma pergunta aqui? Depois posso. Bom, então vamos lá. Eu acho que a pergunta principal é o seguinte: o Parque Linear tem uma origem que não parou para pensar no entorno. Né? Partiu de um princípio de preservação de meio ambiente, recuperação de área de corpos hídricos.
A proposta de vocês, a minha pergunta é essa, a proposta de vocês é encontrar o sentido e a natureza do parque de um outro jeito. É isso, de esta proposta. Então, o que a gente observou e a partir até de provocações que a gente teve durante, né, os nossos 9 encontros que foram muito especiais durante o SP Lab, que foi justamente olhar para o Parque Canivete, na verdade, como um espaço que promova o desenvolvimento humano, local e ambiental das pessoas que vivem ali. Pensar um modelo de gestão numa situação em que tem uma comunidade então, de alta vulnerabilidade, como a Dulce aqui apresentou o diagnóstico, isso é muito forte o diagnóstico, a gente identificou, é pensar um novo modelo de usar esse espaço para promover o desenvolvimento dessas pessoas, da comunidade, e não o parque per si. E aí até assim perguntou, tem que ter um parque? Né? Claro, há um parque, mas o parque ele é visto como passagem, o parque é visto como uma praça, ou eles não têm identidade com o parque, mas esse espaço pode ser, sim, um vetor, um celeiro para pensar o desenvolvimento humano dessas pessoas. Usando a intersetorialidade, aqui no caso, foi interessante que a gente dentro do outro parque, mas é pensar Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, diretamente ligado com essa comunidade. Então é justamente isso. É olhar primeiro para o desenvolvimento da comunidade. E aí o parque ele pode ser uma ferramenta, né, de encontro de desenvolvimento local. Só completando. Então, secretária, uma das coisas que a gente observou no material que a gente trabalhou, que a gente visitou teses, visitamos várias, nós não encontramos nenhuma participação ativa de secretarias que cuidem da parte social e econômica. Então, você vê a secretaria, a subprefeitura. Qual é o papel da subprefeitura? Ela tem um papel, ela tem uma missão. Você olha, a Secretaria mesmo do Verde e Meio Ambiente, ela está preocupada com as questões ambientais, com as questões mais voltadas, que não tem a ver com a situação de verdadeiro rascunho do inferno que é aquilo. Entendeu? Então, acho que é isso que a gente está provocando e dizendo, olha, não dá, não tem como resolver a história do parque, não tem como se propor nenhum tipo de gestão, inclusive um alerta que aquilo vai ser completamente culpado, porque a franja inteira ali está completamente nua. Entendeu? Então, esse é um diagnóstico que eu acho que é super importante a gente perceber que não há nunca houve essa matricialidade e que se for pensar qualquer política pública, ela tem que partir dessa ação. Talvez não seja nem a secretaria, o porta-bandeira do projeto, nem seja Verde e Meio Ambiente. Tem que ser outra secretaria ou um colegiado, eu não sei como é que isso se fala. E talvez parques lineares e esse tipo de ação, ela tem que ser uma bandeira do chefe do executivo. Não dá para ser de uma secretaria, porque sempre vai ter aquela coisa, mas eu sou secretário tanto quanto tu, então toma conta aí dos seus problemas, que os meus aqui estão tentando resolver. Então, acho que tem que ser políticas públicas de cima para baixo do chefe do executivo, senão a gente não resolve e não consegue dar o próximo passo, que eu acho que lá a urgência é a vida e não o pacto. Só colocar uma... Não, complementando aí, até que o secretário colocou, meu nome é Leandro, sou gestor do Parque Jockey, mas eu fui coordenador de alguns parques já, em vários parques lineares. Isso que vocês apontaram, que a população não identifica o parque, isso não é exclusivo do Canivete. Em todos os parques que eu passo, chega a pessoa, ela passa pelo parque, ela não faz a menor ideia que aquilo é um parque, ou que tem um nome, né? Ela, não, é a ruazinha, a pracinha. Então, assim, o que eu acho importante nesse trabalho que está sendo feito, com certeza, voltado para os parques lineares é o mais importante, porque foi uma construção que veio com a demanda de 100 parques, e assim, a função primordial dele é fazer a preservação das margens do córrego. Bom, se der para fazer esporte, se der para... são coisas que vêm depois. Então, a importância maior dele é essa. Então, assim, eu acho que para pensar uma coisa em cima desse parque, é desconstruir a noção que a gente tem de parque, porque ele tem uma outra função, tem uma outra característica. Não adianta a gente querer encaixar os modelos que a gente já tem de outros parques no parque linear, porque ele realmente não tem nada a ver. É repensar geral mesmo.